Olá, boa noite, graça e paz. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar com vocês mais esta vez, né, e poder dividir daquilo que o Senhor tem nos dado. E também por uma questão das restrições que estamos vivendo, o culto online. Então, como é data bem específica hoje, né? Hoje comemoramos o Dia dos Pais. Eu gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Ney Bastos e para alguns eu sou o tio Ney, para outros grandinhos e pequenos eu sou o Dindo. Mas eu gostaria de atentar para uma situação específica, por conta da data e pelo assunto que nós vamos falar. Eu queria dar ênfase à paternidade. Eu sou o pai do Pedro Henrique, pai biológico e pai espiritual dele. Por que eu falei pai biológico e espiritual? Porque nós temos um chamado dado por Deus, os homens especificamente. Nós temos um chamado que foi nos dado. Apesar de muitos abdicarem desse chamado, ele existe, né? E ele é ativado ao momento que você toma posse e entende das suas responsabilidades como pai, como homem da casa. Então, eu dei ênfase na questão de ser pai biológico e pai espiritual, porque é minha responsabilidade também alimentar o Pedro, o meu filho, espiritualmente, direcioná-lo, alimentá-lo ele com verdades vindas do céu, com a palavra de Deus. E isso nós temos que fazer desde a tenra idade. Não deixar os nossos filhos se alimentarem com aquilo que a sociedade põe à disposição dele, que quase sempre não é boa. É ditado por momentos, por moda, por conveniência e por desejos carnais. Por isso eu quis dar ênfase na questão de ser pai biológico do Pedro e o pai espiritual. E eu também gostaria de comentar que eu também me sinto um pouco pai daqueles que o Senhor graciosamente, por graça e misericórdia dele, nos oportuniza ensinar daquilo que nós recebemos dele, com ele, e também daquilo que aprendemos com outras pessoas, com outros homens e grandes mulheres de Deus, que têm revelações sobre assuntos diferentes e estão encaminhadas há mais tempo conosco, ou têm revelações sobre assuntos que nós ainda não temos conhecimento, ou não temos o total conhecimento, e essa oportunidade nos é dada para que a gente possa dividir, compartilhar, ou como diz os nossos amigos argentinos, impartir aquilo que Deus tem nos colocado. E eu gostaria de lembrar de dois versículos, duas passagens bíblicas, não vou nem citar o versículo, mas duas passagens bíblicas que vão embasar isso. Um, porque somos um só corpo, o qual o Senhor é o cabeça. E isso nos traz a memória que nós temos que aprender um com os outros, né? Aquilo que o Senhor nos dá não serve só para nós, não serve só para nossa casa, mas serve para todos que estão caminhando conosco, aqueles que precisam de uma orientação. E também um versículo quando Paulo fala que de graça dou, porque de graça recebo, ou se de graça recebo, de graça dou. Então, para nós, e digo isso para mim, basicamente, é um privilégio poder dividir aquilo que o Senhor tem nos dado. Tendo dito isso e fazendo essa pequena introdução, por conta da data, né, de Dia dos Pais, eu gostaria de dar um nome, um título a essa ministração. E, pai, exerça o seu chamado. E gostaria de dividir com vocês algumas verdades que estão bem específicas à questão do assunto. Para iniciar, eu gostaria de ler um versículo que está em Gênesis 18, 19. Então diz assim, livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 18 e 19. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra.
porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então aqui é um versículo onde Deus fala da questão da fidelidade de Abraão e da promessa que tem sobre a vida dele, que ele seria pai de uma grande e poderosa nação. E aí, não só para ele, mas para gerações futuras dele. E para isso ocorrer, Abraão teria que ensinar os seus filhos e os filhos dos seus filhos, e geração após geração, esses ensinamentos deveriam ser perpetuados, né, pelos pais para os filhos. Na época do Antigo Testamento, e muitas famílias o fazem até hoje, né, mas era muito mais comum na época os ensinamentos serem passados ao redor da mesa, na hora de comer. À noite, no final da tarde, as famílias se reuniam para a sua alimentação noturna e os pais ensinavam seus filhos acerca do que os pais deles tinham ensinado a eles. Então esses ensinamentos eram perpetuados nas famílias através dessa forma de ensinamento, né? Então, nos próximos minutos nós iremos criar uma plataforma sólida sobre a questão de ser pai. E através dessa plataforma, né, usar essa plataforma para que possamos falar sobre o assunto pai, né, construir um ensinamento para que haja aprimoramento, transformação e frutificação das famílias. Quando falamos de pais e filhos, vem à minha memória logo a questão legado, né? Legado tem um conceito não é um conceito amplo, é um conceito bem direcional, que nada mais é que vem do latim legados, e significa representar ou de representar alguém. Então, quando nós falamos que alguém deixou um legado para sua família, para os seus filhos, é que essa pessoa que recebe esse legado, esse pai que deixou essa forma, esse legado aos seus filhos, aos seus descendentes, os seus filhos, eles tomariam decisões, fariam coisas baseadas naquilo que aprenderam com seus pais, com seu pai, vendo conforme ele fazia, conforme ele falava, conforme ele decidia os assuntos. Então, o legado nada mais é que alguém tomar decisões baseado naquilo que aquele que o enviou ou aquele que o deixou esse legado faria. Isso significa legado, né? E eu gostaria de ressaltar que o legado que eu vou deixar para o Pedro e o legado que você vai deixar, pai, para os seus filhos, isso irá direcionar os nossos descendentes, os nossos filhos. Eles serão direcionados pelo legado que nós deixamos, seja ele positivo ou seja ele negativo. E nós oramos para que nós possamos deixar bons legados para os nossos filhos, para que eles possam alcançar caminhos e pontos e longitude, amplitude e altura muito maiores do que os nossos, né? O legado ele precisa ser instaurado por esse pai, né? Seja você nesse momento, começando por você, vamos dizer assim, o legado começando por você, porque o seu pai não deixou um legado bom para a sua vida, então seja você o gatilho para começar isso, ou você já recebeu isso do seu pai ou do seu avô, que veio se perpetuando, e nós temos a obrigação de dar continuidade a isso. No meu caso, eu não recebi isso do meu pai. Meu pai não me deixou um bom legado. Na realidade, foi um legado ruim, né? Então, só que isso foi quebrado quando eu adentrei a Cristo. Então, isso foi quebrado. Agora, estou fazendo diferente com o meu filho que o meu pai fez comigo, né? O meu pai, nós tínhamos que aprender com a vida. É lógico que a vida nos ensina muitas coisas, mas o que vai direcionar a nossa vida e o nosso futuro, nós aprendemos através da palavra de Deus, através daquilo que o nosso Pai Celestial deixou.
e deixa todo dia através das revelações. Os nossos filhos, todos os filhos, recebem herança. Fato é que essa herança pode ser material, através de bens e dinheiro e imóveis, seja o que for, material, isso é uma forma de herança, né? E quando falamos em herança, no mundo convencional de hoje, nós achamos que só recebemos aquilo que é material de herança. Mas nós recebemos também uma carga genética do nosso pai, que é a nossa herança, né? E também recebemos o legado, que é a forma de representar aquilo que o nosso pai nos deixou com os ensinamentos. Ensinamentos vividos e ensinamentos falados através da palavra. Amém? Precisamos entender que o nosso filho irá reproduzir a natureza do pai. Essa plataforma que eu estou criando é uma plataforma baseada entre nós como filhos e Deus como pai. Para depois dessa plataforma pronta nós entrarmos no assunto, como pais biológicos e espirituais dos nossos filhos. Então, por isso que quando nos convertemos, a nossa velha natureza ela é deixada de lado, ela é deixada para trás. E nós assumimos a natureza daquele que nos chamou, daquele que nos ganhou, daqueles que nos comprou com sangue santo. Então, quando nós adentramos a Cristo, nós temos que deixar a velha natureza, como a palavra diz, a velha criatura, e tudo se fez novo. Porque nós devemos, através dessa nova natureza, representar aquele que nos redimiu, ou aquele que nos remiu. Então, quando nós adentramos a Cristo, a nossa velha natureza, que é uma velha natureza pecaminosa, é deixada para trás, para que nós possamos viver uma nova vida em Cristo Jesus, e assim representar o nosso Pai que está no céu, através de decisões, através de atos, através de uma forma de vida que irá reproduzir a natureza do nosso Pai Celestial. Amém? Gostaria de ler com vocês um versículo que está no livro de Efésios 3,14. Efésios 3,14. Vamos falar em alguns versículos hoje, alguns endereços. Então, se você é bom de endereço, rapidamente você vai encontrar. Efésios 3, 14 e 15. E diz assim a palavra: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Isso é uma declaração que Paulo faz à igreja de Éfeso, aonde que demonstra para nós que existe uma paternidade celestial. Existe um Pai cuidadoso, zeloso, amoroso, que está no céu. Esse Pai instituiu o homem como pai na terra. Então nós pais temos que temos um padrão de paternidade. Então, às vezes as pessoas não entendem porque nós chamamos Deus de Pai. O versículo de Efésios, de 14 e 15, já nos relata que existe um Pai no céu. O Senhor é o nosso Pai. Como o próprio livro de Efésios fala, né? Quando você falar com Deus, você fale Abba Pai, papai, papaizinho. Então, essa criação de Deus, sendo nosso Pai, demonstra, através desses versículos, que nós temos um Pai celestial e nós temos um padrão a seguir de Pai. Gostaria de ler com vocês também Éfesos 5:1, um pouquinho mais à frente, Éfesos 5:1, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Esse é uma certeza que nós temos, uma verdade que nós temos, de que nós temos um Pai, e como filhos amados que nós somos, nós devemos imitá-lo. Ou seja, ele tem um legado para nós, deixado através da palavra de Deus. E nós temos que imitá-lo como filhos amados. Amém? Essa é a declaração que Paulo fala, e que nós precisamos atentar a ela como pais. E como filho, lembrando, nós devemos reproduzir essa natureza. Quando reproduzimos a natureza do nosso Pai, a terra e o céu nos reconhecem como filhos do Eterno. E não quando ficamos repetindo, como o guri da bicicleta. Eu não sei se todos conhecem, né, mas eu vou falar rapidamente sobre a questão do guri da bicicleta. Então, o guri da bicicleta, ele, com a sua irmã no quarto, ele ficava orando
porque ele queria uma bicicleta. Então ele, durante a noite, que o silêncio caía um pouco, ele começava a orar: Deus, eu quero uma bicicleta, Deus me deu uma bicicleta. E ele ficava repetidamente falando essa frase. E falava em alta voz, até que a sua irmã se indignou e falou: ô mano, você não precisa gritar porque Deus não é surdo. E aí ele fala assim: Deus não é surdo, mas a vovó é. Ou seja, o intuito dele não era falar com Deus, o intuito dele era que a avó dele ouvisse a voz dele, que ele estava, entre aspas, orando, pedindo a Deus uma bicicleta, e isso tocasse a avó de alguma forma para que ele fosse, para que ele ganhasse essa bicicleta. E às vezes nós falamos assim, existe uma frase comum que roda por aí, né, que diz assim: todo mundo é filho de Deus, né? Todos são filhos de Deus. E o Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia diz que não, isso não é uma verdade, né? Filhos de Deus são aqueles que tomam Jesus como seu Senhor e Salvador, guardam os seus mandamentos e vivem os seus mandamentos, e produzem fruto através do Espírito Santo, porque passam a ser morada do Espírito. Então, nós precisamos reproduzir aquilo que nós recebemos, que é a natureza do nosso Pai, através de uma vida nova, para que dessa forma nós sejamos reconhecidos pelo céu e pela terra como filhos de Deus. Amém? Vocês conhecem aquele ditado: a fruta não cai longe do pé? Pois é, esse ditado ele é uma verdade, né? Apesar de não é bíblico, foi criado pelos homens, mas é uma verdade. A fruta não cai longe do pé. Então, o que eu quero dizer com isso? É que nossos filhos não vão reproduzir aquilo que eles não veem, porque os nossos filhos são nossos descendentes, eles vão reproduzir conforme a natureza que eles recebem, a carga genética que eles recebem, né? Eu vivo agora, nesse momento da minha vida, uma situação onde eu fiquei muito parecido com o meu pai, né? O meu vasto cabelo, a minha barba sempre com a cor dos meus cabelos, vamos dizer assim. Então, eu fiquei muito parecido com meu pai. Só que meu pai não usava óculos, mas o porte físico, o rosto, a fisionomia, né? Muitas coisas hoje eu me identifico com o meu pai. Muitas coisas eu me identifico com o meu pai. Então, a fruta não cai longe do pé. Não ache você que você, pai, toma decisões e faz coisas ou comentários ou a sua forma de viver não vai influenciar diretamente no amanhã do seu filho. Irá influenciar. Amém? Se produzirmos a natureza do Pai, iremos glorificar o nome de Jesus, ao qual nos remiu. E se aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador e não reproduzimos, nós rejeitamos a obra feita na cruz. Isso é uma verdade, né? A partir do momento que você declara que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, e nós passamos a fazer parte dessa família de Cristo, ao qual Jesus era o primogênito, ou melhor, ele é o primogênito de muitos filhos, nós passamos a fazer parte dessa família, nós temos esse Pai e nós precisamos reproduzir isso. Agora, se nós só falamos, né, se nós só fazemos barulho referente a ser filhos de Deus, a que Jesus é nosso Senhor e Salvador, e as nossas ações não respaldam o que nós falamos, nós rejeitamos o projeto da cruz. Nós renegamos aquilo que Jesus fez, né? Então, para finalizar essa base, essa plataforma que nós conversamos e para alicerçar o assunto de ser pai, eu gostaria de trazer à memória uma passagem que está em Gênesis 22, né? Nós não vamos lê-la, mas trata-se de um pai, Abrão, que teve uma promessa de ter um filho, apesar de algumas decisões que não foram muito acertadas por ele, mas ele foi pai de Isaac. Aquilo que Deus prometeu para ele, Deus cumpriu.
Só que Deus, como uma forma de fidelidade para alinhar o coração de Abrão, na época Abrão ainda, ao dele, ele pede o sacrifício de Isaac. Ele pede que Isaac seja oferecido a Deus em holocausto. E Abraão faz isso. Ele vai até o momento de imolar o seu filho, quando ele é interrompido pelo anjo. E aí o contexto e o caminhar desses versículos, creio que todos conhecem. Mas o que eu quero atentar são para duas coisas, né? Para duas coisas. A primeira é que Abraão, ele tinha um único filho. A palavra diz que Deus pediu a Abraão o seu único filho. E Abraão o levou para ser imolado no Monte Moriá, conforme Deus determinou. Local, forma, do jeitinho que Deus passou a formatação, Abraão foi fazer. Era o seu único filho. Mas a Bíblia também relata que Deus deu o seu único filho por amor de nós. Coincidências ou não, e eu acredito que não, havia nesse lugar, nesse momento aqui, um prenúncio dos dias vindouros, um prenúncio daquilo que Deus iria fazer e que foi revelado através de Isaías com riqueza de detalhes, tudo que iria acontecer com a vinda de Jesus. Essas são as duas coisas que eu gostaria de relatar sobre esse assunto, para poder fechar essa plataforma que nós estamos alicerçando para falar sobre Pai. Abraão tinha um único filho e Deus, quando Deus oferece Jesus e pede para ele vir à terra, e o envia à terra para poder cumprir o seu projeto de remissão da humanidade, para a remissão dos pecados, para que a humanidade seja salva, era o seu único filho. Há uma similaridade muito grande neste assunto. Dito isso, creio que temos uma visão bem aclarada de ser pai, do perfil de ser pai. E eu gostaria de poder dar continuidade a esse assunto e ler Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Então diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O livro de Provérbios, ele é dito como um livro rico em ensinamentos para que você possa lidar com os homens. Salmos nos ensina como lidar com Deus, o que nós devemos fazer, qual é a forma de tratamento. E Provérbios é rico em ensinamentos para que nós lidemos com os homens, com as pessoas, com os nossos pares. Enfim, dito isso, ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho, não se desviará dele. Amém? Nossos filhos precisam de instruções, mas essas instruções precisam ser, além de faladas, praticadas em aprendizado, para aprendizado. E isso, pai, precisa ser feito no seu dia a dia. Precisa ser feito durante a tua semana, precisa ser feito na sua casa, na rua, nos lugares onde você anda e o seu filho te acompanha, e daquilo que você relata quando você volta para sua casa. Os ensinamentos, eles precisam ser vistos e vividos pelos nossos filhos, para que esses ensinamentos não fiquem como palavras ao vento, como folha seca que o vento leva para lá e para cá. Os ensinamentos vividos e vistos pelos nossos filhos, eles serão muito mais produtivos do que aqueles falados. Eu gostaria de adentrar em algumas situações do dia a dia, de nós como homens, como pais, para que nós possamos trazer à memória situações que nos façam pensar, a mim e a você. Amém? Como tratamos nossas esposas diante dos nossos filhos? Como tratamos a mãe dos nossos filhos na frente dele? Nós a tratamos com amor? Nós a respeitamos? Nós honramos as nossas esposas? Os nossos filhos
veem a forma, eles entendem a forma, eles são espectadores daquilo que nós fazemos com as nossas esposas, da forma de tratamento, porque aquilo que ele vê é aquilo que ele vai reproduzir no casamento dele. A forma como ele vê você tratar a sua esposa é a forma como ele vai replicar aquilo que ele aprendeu. Eu lembro que quando a Adriane ela estava trabalhando, a minha esposa, hoje já aposentada, mas ela me contou algo que me chocou bastante e me fez pensar muito sobre esse assunto. Certa feita, na escola onde ela trabalhava, uma criança foi encontrada, um menino foi encontrado no banheiro, junto com uma menina, e ele estava com ela em cima da pia, batendo nela. Ele estava esmurrando a menina. Isso eram crianças de 5 anos. Então ele batia nessa menina, e aí, por causa do grito, do choro, as professoras ouviram e foram até lá. E aí socorreram, separaram, cuidaram da menina e foram instruir o menino. Você não pode, fulano, bater na menina, porque a menina é a parte mais frágil, né? Você não pode bater porque ela é uma menina, né? Não, pode sim, não pode, você tem que ser educado, você tem que cuidar, você tem que zelar pelas meninas. Então, depois desse ensejo todo, depois dessa tentativa de ensinar ao menino que ele não poderia bater, não pode se bater em ninguém, muito menos numa menina, ele solta uma frase que relata exatamente aquilo que nós estamos falando aqui. Ele diz assim: pode bater sim, porque meu pai faz isso com a minha mãe em casa. 5 anos. Um menino de 5 anos batendo numa menina na escola, fazendo exatamente o que o seu pai fazia com a sua mãe, botando ela em cima da pia ou apertando ela em cima da pia do banheiro para bater, para agredir. Cuidado com aquilo que nós fazemos, cuidado com aquilo que eu e você temos que fazer, fazemos, as ações que nós temos com as nossas esposas. Os nossos filhos veem e eles gravam isso na sua memória. E muito provavelmente eles vão replicar, eles vão repetir isso durante o seu matrimônio. Amém? Lembrando aquela frase que eu disse lá, aquele ensinamento humano lá, que diz o seguinte: a fruta não cai longe do pé. Precisamos ter cuidado. O nosso filho vai replicar a natureza que nós passamos para ele. Amém? Dando continuidade, quando nós erramos, porque nós erramos, isso é fato, nós erramos. Quando nós tomamos uma decisão errada, quando nós pecamos, porque nós não estamos livres do pecado, né? Não é que nós podemos, pode acontecer de nós errarmos. Quando nós erramos, o que os nossos filhos veem de nós? Qual é a leitura que eles fazem da nossa atitude após esse erro? Nós nos envergonhamos? Nós nos arrependemos? Nós vamos para diante de Deus orar e pedir e clamar por misericórdia? Ele vê que nós erramos e nós vamos pedir perdão para as pessoas ao qual nós erramos. Ele vê isso, ele acompanha isso. Quando as pessoas erram conosco e nós somos prejudicados, os nossos filhos têm entendimento que nós, no nosso secreto ou diante deles, nós conversamos à mesa, porque os assuntos são ditos à mesa, pelo menos na nossa casa é assim. Nós não temos reserva para falar sobre os assuntos. O Pedro já está com 18 anos, né? Então, quando ele era pequeno, alguns assuntos que não era prudente que ele ouvisse, nós conversávamos, eu e a Adriana, no nosso quarto. Hoje, com 18 anos, o Pedro, nós não temos mais reserva para falar com o Pedro sobre os assuntos diários da nossa vida. Não tem nada que ocorra na nossa casa, no meu trabalho, na nossa vida cotidiana, com as pessoas, com os nossos pares, com a igreja ao qual nós servimos o Senhor Jesus. Não tem nada que nós não conversamos à nossa mesa. Então o Pedro tem entendimento e sabe de tudo que acontece. Além disso, ele tem direito, como família, além de aprender, de falar alguma coisa que venha enriquecer e edificar esse assunto que está em pauta. Então, assim,
Quando nós erramos e nós nos envergonhamos do nosso erro, quando as pessoas erram conosco, né, nós temos graça e misericórdia ao ponto de perdoá-las, mesmo que essas pessoas não venham falar conosco. Nossos filhos têm entendimento, o seu filho enxerga isso como ensinamento, é necessário. Porque da mesma forma que ele vê você fazer, ele vai replicar, ele vai ter graça e misericórdia sobre as pessoas que erram com ele. Quando ele errar, ele vai ver que o erro não é um peso que vai vir sobre a vida dele e vai destruir a vida dele. Mas na realidade vai abrir-se uma porta que vai ensinar a ter discernimento, a pedir perdão e humildade para assumir o seu erro, e com esse erro ele aprender que ele não deve ser mais cometido. Esse ensinamento é passado? O teu filho, a tua filha tem entendimento disso? Você conversa sobre eles com eles sobre esse assunto? É necessário. É necessário. O filho, a filha irá reproduzir a natureza do qual lhes pertence. Ele vai reproduzir aquilo que nós ensinamos para ele, seja através de palavras, seja através de ações. Amém? Nós precisamos, as nossas orações, elas precisam ser conhecidas pela nossa família, inclusive pelos nossos filhos. É claro que nós temos orações, como a palavra mesmo diz, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e em secreto falar a Deus. Mas existe a oração, é onde nossa família tem que participar, o nosso filho tem que participar. Ele tem que conhecer o teor das nossas orações. Porque quando os nossos filhos participam das nossas orações, eles veem que ter um contato, a oração, ter um diálogo com Deus, não é algo extremamente fora da realidade, e sim, ela está totalmente dentro da nossa realidade, que cremos num Deus poderoso, Pai, um Pai de amor, um Pai gracioso, majestoso, que está pronto a nos perdoar, como diz a palavra, que o Senhor é fiel e justo a nos perdoar quando nós nos arrependemos. Ele vai ver que nós temos um Deus ao qual nós podemos recorrer todos os dias, em todos os momentos. E que nós, não só para pedir, mas nós temos um Pai também para relacionamento. Para falar como está nosso dia, para falar como está a nossa semana, como é que está o meu coração hoje, apesar dele saber, mas ele espera que nós conversemos com ele e tenhamos um relacionamento com ele. Então, nossos filhos precisam ver que ter uma intimidade com Deus, ter um relacionamento com Deus é extremamente saudável, é bom, é afável, nos engrandece, entendeu? Nos deixa ricos, no sentido de você ter alegria, de ter paz, mesmo em tempos de turbulência. Nós podemos mostrar para os nossos filhos que Deus é o Deus e não um Deus. E que Deus, Ele é o nosso Pai. Ele está pronto todos os dias, em todos os momentos, para nos amar e carregar no colo, como nós fazemos com os nossos filhos. Quando nossos filhos se machucam, quando eles estão muito preocupados com escola, algum assunto que não está bem, alguma coisa que ele passou, alguma situação que ele viveu na escola, não vamos nem entrar em detalhes para não abranger muito, mas alguma situação que o tirou da zona de conforto. Os nossos filhos, eles precisam ter a liberdade de chegar para nós e falar: pai, aconteceu isso, 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 eu estou vivendo isso, 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 e você, como filho do Senhor, irá reproduzir a natureza ao qual Deus te deu com a nova vida. E você vai poder ter uma palavra de alento ao seu filho, você vai poder abraçá-lo, você vai poder dar carinho, você vai poder mostrar para ele que existe um porto seguro ao lado dele, que vai poder sustentá-lo, ajudá-lo, apoiá-lo, ser esteio na vida dele, para que dessa forma, quando ele crescer, ele replique aquilo que ele está aprendendo quando criança, como pré-adolescente, como adolescente, até como adulto. Eu digo isso porque meu filho tem 18 anos, ele está entrando na vida adulta. Mas eu oro com ele, eu ensino ele com as verdades do Senhor. Quando algumas coisas não estão muito bem, algum pensamento está um pouco distorcido, a minha responsabilidade como pai é falar: filho, esse assunto
ele é assim, 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 assado. Nós não temos a liberdade, não é liberdade, nós não temos o direito de enganar os nossos filhos. Nós temos que ser claros com aquilo que nós devemos ensinar e verdadeiros com aquilo que nós aprendemos. Nós temos que replicar a natureza, a nova natureza que nós recebemos do Senhor. Sobre esse assunto, gostaria de dar um exemplo. Então, assim, por esses dias agora, uma empresa de cosméticos lançou um transexual como para ser o garoto propaganda, a garota propaganda, nem sei como dizer, né? Dessa empresa de cosmético. Então esse assunto acabou aparecendo, porque rodou muito vídeo, esse assunto acabou aparecendo na nossa mesa, e ele não deveria ter se estendido, era só um comentário, né? E o pai, como a maioria dos adolescentes e início da juventude, né, da sua vida adulta, dessa era, pai, não, mas deixa ele, não sei o que, acho que não tem nada a ver, tal, pá. E isso me deixou assim um pouco incomodado, ao ponto de eu chegar para ele e falar para assim, filho, olhe bem para mim, eu vou te ensinar uma coisa. Nós não precisamos agredir, nós não precisamos fazer comentários pejorativos, nós não precisamos julgar, mas aceitar nunca, porque não é a nossa natureza. Nós não temos que compactuar com aquilo que não é do céu. Aquilo que não é verdade, através daquilo que o Senhor nos deixou, nós não temos que compactuar, muito menos aceitar. Né? Nós não podemos fazer nada disso que cause dolo a alguém, mas aceitar nunca. E aí eu fiz uma oração com ele, rapidamente, olhando nos olhos dele, coisas que o Senhor me impeliu a fazer, e eu falei para ele assim, filho, eu renego esse espírito de Jonas que você está declarando. Porque Jonas, ele não fez aquilo que o Senhor mandou fazer, Jonas não se posicionou da forma que as verdades de Deus deveriam ter impulsionado ele a se posicionar. Jonas, por conta disso, foi levado para as profundezas a ter que viver por um período num lugar de podridão. E eu falei para ele, eu renego isso da sua vida. Eu renego isso da sua vida, eu não aceito isso para a sua vida. Eu declaro sobre a tua vida o espírito de Samuel, que é o eis-me aqui. Sempre se posicione, sempre se coloque em posição de declarar aquilo que as verdades do Senhor diz. E não aquilo que o mundo convenciona como normal. Porque cada época, cada ano tem uma novidade sobre sexualidade, sobre assuntos, né, que vem para desvirtuar aquilo que nós lutamos como pais para poder declarar as verdades para os nossos filhos. E eu falei para ele, eu não aceito isso e nós não devemos aceitar. Se posicione como um homem de Deus. Ele entendeu o recado. Ele falou, sim, pai, entendi. Dando continuidade a isso, foi só para exemplificar, como você trata os seus pais, os avós dos seus filhos, né? Como é que você trata eles? Você os trata com amor, com cuidado? Você zela pela vida deles? Você os trata com respeito? Você honra os seus pais como tem que honrar? Ou você os trata com desonra? Porque da forma que você fizer, o seu filho vai fazer. A sua filha vai replicar isso. A fruta não cai longe do pé. Não se engane que você tratando os seus pais mal, tratando com desrespeito, porque são idosos, ou porque precisam de você por algum motivo, porque quando nós envelhecemos, nós precisamos dos nossos filhos. Eu digo isso porque dei banho no meu pai durante um período, fazia a barba dele, para mim isso era uma ação maravilhosa, porque eu podia ajudar ele dessa forma. Quando a minha mãe adoeceu, que o meu pai se foi, minha mãe adoeceu, dei banho na minha mãe. Dei banho nela várias vezes.
E aí, como não adiantasse muito, tive que dar banho no meu sogro também, né, o seu Davi, que já faleceu, né? Então, assim, como você trata os seus idosos? E assim, quando você tem que servi-los, não é um servir por obrigação e com peso ao ponto de te trazer dolo. O peso que tem que entrar sobre os seus ombros quando nós temos que servir os nossos idosos chama-se responsabilidade. Responsabilidade. Nós temos que ser responsáveis tanto pelos pequenos quanto por aqueles que estão mais velhos, né? Tem um dito que diz que quando envelhecemos voltamos a ser criança. É mais ou menos isso. Como você trata os seus pais? Você os honra? Você cuida deles? Você zela por eles? Os seus filhos veem você amar os seus pais em forma de atos e ações e decisões sobre a vida deles? Ou você somente chega no final de semana e diz: "Ó pai, eu te amo", ou "Mãe, eu te amo", mas as suas decisões não respaldam as suas palavras? Como é? Eu não tenho mais o meu pai e minha mãe. Aqui em casa a Adriane também não tem mais o pai e a mãe dela. Mas os nossos idosos, aqueles que permeiam a nossa vida, fazem parte da nossa vida, nós tratamos essas pessoas como se fossem nossos pais, né? O Pedro tem 18 anos, né? E como eu já disse, mas a maioria das pessoas que caminham comigo na igreja, os nossos irmãos em Cristo, ele não chama quase nenhum pelo nome, né? Ele sempre é tio fulano, tio ciclano, tia isso, tia aquilo. Por quê? É uma forma de tratamento amoroso. Então ele aprendeu isso com a convivência que nós temos com os nossos idosos. Não foi algo que ele aprendeu na internet, que se for depender da internet, do mundo convencional, boa coisa não sairia. Então, como você trata? Nós precisamos honrá-lo, e dessa forma os nossos filhos irão nos tratar quando nós ficarmos idosos também. Eles vão replicar aquilo que eles veem. Amém? Qual é o nível de graça e misericórdia que aplicamos com os nossos pares? Com pessoas, né? Pessoas na rua, né? O seu relacionamento interpessoal. A forma como você trata as pessoas, os seus filhos irão tratar você e as outras pessoas também, né? Eu digo que eu tive que transformar a minha personalidade em muito para poder influenciar o Pedro, porque a minha personalidade, além de ser colérico e sanguíneo, os meus primeiros anos da minha conversão não foram muito fáceis de eu ser uma pessoa muito mansa. Isso influenciava o Pedro. Só que a Adriane é muito pacienciosa, meiga, carinhosa, né? Tem uma paciência enorme, é muito calma, até na forma de falar. Eu pergunto às vezes para ela: não dá para aumentar o volume da voz para mim poder ouvir um pouco melhor, né? Então essas brincadeiras acontecem aqui em casa. Então a personalidade da Adriane passou para o Pedro, porque o Pedro tem essa personalidade de ser mais calmo, mais tranquilo, né? Isso ele puxou da Adriane. Então, como que nós somos com os nossos pares? Os nossos filhos veem isso, eles enxergam essa graça e misericórdia que nós temos sobre as outras pessoas. Você é uma pessoa que pratica a bondade. Quando alguém chega precisando de você, seja um irmão da igreja, seja um estranho precisando de algo, um alimento, né? Como que é? Você ajuda, você compartilha, você tem uma alma bondosa, você é uma pessoa hospitaleira de receber as pessoas na sua casa, e o teu filho vê isso, participar disso, porque da forma que você faz, ele vai replicar. As pessoas tendem a criar os seus filhos num mundo imaginário. Não, o mundo ele é real. E a nossa responsabilidade é que ele seja inserido nesse mundo real de uma forma a honrar a natureza que nós recebemos do Senhor como Pai
E a nossa responsabilidade é passar essa natureza para ele, para que ele passe a ter um relacionamento com Deus. Ele passe a ter intimidade com o Senhor e sim replicar também essa natureza. Amém? Dando caminho ao nosso ensino, né? Nós homens, nós recebemos um chamado que é de ser pai, né? É um dos mais belos e honrosos chamados, que é de ser pai. Essa responsabilidade, esse chamado, melhor dizendo, ele vem carregado de responsabilidades, né? Além de prover, cuidar, zelar, né, pela nossa família, pelos nossos filhos, prover o alimento, sendo que hoje muitas famílias têm as suas esposas trabalham também, como aqui em casa aconteceu, né? E não é errado, tá? Mas nós temos que atentar que existem algumas responsabilidades no chamado pai que são nossas, são dos homens, não são das nossas esposas. Eu não quero dizer aqui que uma esposa ela não tem condições de criar o seu filho sem um pai, se necessário for, não é isso. Nós sabemos e nós conhecemos até mulheres verdadeiras guerreiras, que criaram seus filhos com a ausência dos pais, ou porque deixaram suas famílias, ou porque teve um falecimento precoce, né? Isso desestrutura inicialmente a família, mas conheço mulheres que foram verdadeiras guerreiras em criar e dar direção aos seus filhos. Mas esse chamado não são das mulheres, esse chamado são dos pais. Glória a Deus por essas mulheres, né, que puderam fazer isso. Mas isso não pode diminuir a responsabilidade que nós homens recebemos do Senhor, de sermos pais. Eu gostaria de falar de algumas delas, que são específicas dos homens e que vão influenciar diretamente no amanhã dos nossos filhos. Amém? Uma delas que nós precisamos ser o sacerdote da nossa casa. Nós temos que ser aquele, como eu falei lá, que além de prover, cuidar e zelar, nós temos que dar o alimento espiritual na nossa casa. Nós que temos que respaldar espiritualmente os nossos filhos, até que eles ganhem idade para que possam se relacionar com Deus. Então, nós temos que ser o sacerdote, nós temos que ajudar os nossos filhos nessa caminhada. Nós temos que ser aquele que traz o alimento espiritual, que fala acerca das verdades de Deus, para que eles possam ser ensinados. E entenda, o céu cobrará isso de mim e de você. Se nós não fizermos, o céu cobrará da mesma forma. A Bíblia diz que lá em Salmos 127, que os nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro. Não é na mão da arqueira, é na mão do arqueiro, diz o texto. Então, pai, você é responsável por lançar o seu filho. Você é responsável por prover, cuidar e zelar. Você é responsável por alimentá-lo espiritualmente, colocar dentro dele, inserir nele as verdades de Deus. Você é responsável também em lançar o seu filho. É dito que os nossos filhos alcançarão lugares e posições muito mais altas que o nosso. Para isso, o arqueiro tem que lançar ele. Porque senão a flecha não vai. A flecha não tem pernas para andar sozinha e não tem asas para poder voar sozinha. O arqueiro tem que lançar a flecha. A nossa obrigação é dar destino aos nossos filhos. A nossa obrigação é dar destino aos nossos filhos. Abrir para ele um leque de opções para a sua vida profissional. Abrir um leque de opções quando precisam de decisões terrenas. Mas nós não temos um leque de opções quando temos que falar da verdade. A verdade da palavra é uma só. Amém? E para isso você tem que ser o sacerdote do seu lar. Eles alcançarão longitude que jamais pensamos em chegar. Como falei, mas para isso nós temos que lançá-los, nós temos que direcionar os nossos filhos. Eu gostaria de falar algo sobre pai de meninos. Pai de meninos, nós temos que, além de todos os assuntos que nós falamos, tudo aquilo que foi dito até agora, nós precisamos
ensinar os nossos filhos que eles têm que se tornar homens honrosos, homens valorosos, homens respeitadores das mulheres, não tratá-las com atitudes pejorativas que vão diminuir ela. Nós temos que ensinar os nossos moços, os nossos filhos, que as mulheres, elas foram criadas por Deus para caminharem do nosso lado, para serem as nossas ajudadoras. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que eles precisam honrar as mulheres e respeitá-las da mesma forma que eles veem nós respeitando a sua mãe. Para as meninas, os pais, é claro que vale dizer que a maioria dos ensinamentos para as mulheres, quem dão são as mães, por causa da peculiaridade feminina. É certo dizer isso, mas quem lança é você, pai. É você que dá direção para ela. É você que tem que dizer para ela que ela tem que ser uma moça, que ela tem que ser uma mulher valorosa, virtuosa. A mãe vai ensinar ela a ser assim, mas da boca do pai tem que sair a instrução de que ela tem que ser assim, para que ela seja respeitada, para que ela se posicione como mulher, para que ela se posicione como a filha de Deus, para que ela possa receber galardão por tudo aquilo que ela está fazendo através da palavra e da verdade do Senhor. Ela precisa ter entendimento do real valor que ela tem. É claro que esses ensinamentos, como eu falei, vai vir da mãe através de conversas entre mãe e filha. Amém? Eu gostaria de falar algo na questão de meninos e meninas referente ao matrimônio, que faz parte da nossa responsabilidade como pai. Os nossos filhos, homens, eles precisam entender que no dia do seu matrimônio, vai haver uma transferência de autoridade do pai da noiva para o noivo. Ele precisa entender que quando o pai leva a sua filha no altar, ele não está somente entregando a sua filha para o matrimônio, para ter uma vida conjugal com ele, para poder criar uma família. Ele está recebendo do pai da moça, do pai da noiva, uma transferência de autoridade, em que ele vai prover, em que ele vai zelar, em que ele vai cuidar, e que ele vai ser o sacerdote, ele vai ser a autoridade da casa dele. E ele está recebendo essa moça, essa noiva, para cuidar dessa forma. Tudo que o pai ora fazia pela filha, agora, após o matrimônio, essa transferência de autoridade que o pai passa para o noivo. E eu quero falar algo agora para o pai da noiva, para o pai da moça, da menina. Essa transferência de autoridade é passada, querendo ou não. Quando você entrega a sua filha no altar para o noivo, você automaticamente, o céu entende que você está transferindo a sua autoridade dela, que você agora tinha por ela, está transferindo para o noivo. A transferência de zelar, cuidar, proteger, amar e ser o sacerdote dela, ser o principal fonte em que ela vai receber alimento espiritual na terra. É de você. Agora, se você não for o sacerdote da sua casa, se você não for um pai amoroso, se você não for um pai zeloso, qual é o tipo de transferência de autoridade que você está passando para o noivo? Porque alguma você está passando. Qual é o tipo de autoridade que você está passando? Uma autoridade autoritária, rebelde, que não tem respeito pelas mulheres, que é infiel, porque é necessário que nós tenhamos entendimento disso, para que façamos a coisa certa da forma certa. É necessário, eu falei já uma ministração há um tempo atrás, que nós precisamos fazer o que é certo da forma certa. E para você passar a autoridade que você tem sobre a sua filha, é preciso que você tenha essa autoridade respaldada pelo céu, quando você assumiu ser sacerdote da sua casa. Amém? Vale também falar que
tudo isso, né? Tudo isso, a questão de ser pai, de ser sacerdote, né? Nós precisamos levar em consideração, nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. Eu gostaria de dar um pequeno testemunho sobre a minha vida. Quando o Pedro, ele, agora na adolescência, saindo da adolescência, né? Nós tínhamos muito atrito, né? Nós tínhamos muito atrito, e esses atritos se apareciam através de rebeldia, né, do Pedro em algumas coisas. Na época da escola, ele passou por um período bem difícil no ensino médio, né, em que eu cobrava muito resultado de nota, resultado de comportamento. E aí Deus trouxe um ensinamento para a minha vida, né, que é da porca e do parafuso. Então a porca, quando você está apertando essa porca, esse parafuso, ele tem um limite. Ele tem um limite. E nós precisamos respeitar o limite. Porque duas coisas podem acontecer de ruim. Ou o parafuso pode romper por excesso de aperto, ou a porca pode espanar e você perder tanto a porca e o parafuso. Só que diferente dos nossos filhos, a porca e o parafuso nós podemos trocar. Os nossos filhos não. E eu percebi que eu estava perdendo o Pedro para os amigos da rua. Então eu precisei mudar a estratégia. E aí Deus me deu ensinamentos para que eu pudesse amá-lo como ele deveria ser amado, tratado como ele deveria ser tratado. E aí eu lembro de uma oração, foi uma oração, mas a pessoa que falou isso, que foi hoje a pastora da nossa igreja, a Marisa, ela falou de um testemunho dela, isso faz muitos anos. Ela disse que ela orou a Deus para que Deus ensinasse ela a ser mãe da Laura, a mãe da Laura. E eu tomei esse entendimento. O Senhor me trouxe à memória esse entendimento. E eu passei a orar sobre isso, para que Deus me ensinasse a ser o pai do Pedro, porque eu estava perdendo ele. Mas Deus nos honrou e me ensinou a ser o pai do Pedro. Graças a Deus, hoje nós temos a melhor convivência de todo o tempo, em que eu como pai e o Pedro como filho podemos viver. Amém? Que isso possa trazer, como eu falei, direcionamento, possa trazer crescimento e frutificação sobre a sua vida e o da sua casa junto com os seus filhos. Gostaria de tomar um momento de oração sobre esse assunto para poder encerrar essa ministração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu gostaria de te adorar, Senhor. Quero te adorar nessa hora pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de poder falar das tuas verdades. Nós não sabemos qual é o alcance, nem a amplitude que essa palavra vai chegar. Mas nós sabemos, Senhor, que o coração que quer recebê-la irá ser ensinado, irá ser transformado, irá frutificar para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor ajude os pais, Senhor, a serem bons pais conforme os teus preceitos. Que a natureza, Senhor, da tua pessoa, papai, possa ser replicada pelos teus filhos. E esses pais que recebem, Senhor, a tua natureza, possam passar para os seus filhos a natureza que recebem, Senhor, e que possam ensiná-los, Senhor, a andar nos caminhos do Senhor, para que eles possam ser homens e mulheres valorosos, homens e mulheres honrosos, Senhor, para a honra, para a glória do nome de Jesus. Amém.